Pois é, a gente recebe aqui no estúdio o empresário gaúcho e presidente da Vompar, Ricardo Von Tobel, que está conosco para falar de vários assuntos. A gente vai começar, né, Ricardo? Falando de Grêmio, não tem como não ser, Vamos né? lá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E aí, nosso time essa semana, o que você acha? Essa semana hein? Estamos de cabeça inchada, né? Perdemos para o Palmeiras um jogo que ninguém esperava e da forma ainda Você estava inusitada no, como foi o no estádio, estava lotado, aquele estádio maravilhoso. Estádio lotado e realmente foi um resultado surpreendente. Depois do que a gente tem visto no futebol aí, desde da Champions League, em que Barcelona e Real Madrid, francos favoritos, foram desclassificados, e outros resultados que a gente tem acompanhado, o futebol tem nos causado algumas surpresas, e esse jogo do Palmeiras foi uma grande surpresa para todos os gremistas. O que você acha que foi o motivo desse... Olha, o Grêmio não jogou bem, Exato. De fato não jogou bem. Agora, evidentemente que o 0-0 ali, da forma como se encaminhava o final da partida, era um resultado altamente favorável, uma vez que nós tínhamos o segundo jogo em São Paulo, e dificilmente o Grêmio vai deixar de fazer um gol em São Paulo, e o gol fora... Tem agora 2-0 a partir dos 40 minutos do segundo tempo, é algo que eu não recordo de eu ter vivido uma experiência dessas dentro do Estádio Olímpico, né? Foi um acidente, né? O Grêmio não jogou bem, mas não era merecedor de sair com uma derrota de 2-0 para o time do Palmeiras, que não é um grande time, pelo contrário. Continuo achando que o Grêmio ainda tem mais time que o Palmeiras e é possível nós revertermos esse resultado. Sabe o que me lembra esses gols de final de time, os jogos da década de 90, era sempre no final do jogo, né? Mas a nosso favor. A nosso favor, exatamente. Era aquele drama de final. A diferença é que na época era a nosso favor. E a gente ficava mais feliz. Qual é que é a tua ideia para o jogo dessa semana? Não, é evidente que é um jogo difícil, o resultado de 2-0 é absolutamente desfavorável ao Grêmio. Mas futebol tudo é possível. Acho que o Grêmio tem camiseta, não vou voltar à questão da imortalidade. Eu acho que a equipe, embora a derrota para o Náutico, a partir, vamos dizer, do resultado de domingo, ela está focada nesse jogo. Tenho confiança de que o Pelaipe, junto com o Luxemburgo, lá em São Paulo, estão absolutamente concentrados e focados, e que todos vão buscar, vamos dizer, de uma forma bem positiva, reverter esse resultado e trazer o Grêmio para a final da Copa do Brasil ainda. Quer dar um chute no resultado? Diria que 2-0 e ganhamos nos pênaltis deles. Muito bom, mas só para a gente sofrer bastante. Só para sofrer mais um pouquinho. Bem na característica do Grêmio, né? Totalmente. Bem gremista. Bom, mas o Ricardo ele veio aqui hoje também para falar de esporte, porque isso que ele tem do lado dele não tem muito a ver só com futebol, né? Você trouxe a tocha Isso, eu trouxe olímpica. Aqui a tocha olímpica. Oficial, gente. Está aqui o símbolo das Olimpíadas de Londres. Eu tive a oportunidade agora na semana passada, estar em Glasgow, e nesse momento, vamos dizer, a oportunidade de carregar a tocha olímpica. Foi uma experiência inusitada. Nós fomos lá, um grupo de brasileiros, para ter um primeiro contato com as Olimpíadas, uma vez que o Brasil receberá as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Então eu fui representando a Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola, juntamente com o fabricante do Rio de Janeiro. Que é uma das patrocinadoras. Que é um dos patrocinadores, e mais duas pessoas que estavam e são responsáveis pelas Olimpíadas no Brasil, já na equipe que vai trabalhar, vamos dizer, com a organização das Olimpíadas no Brasil. Então estivemos lá fazendo um primeiro contato com Olimpíadas, vendo como funciona esse Tour da Tocha, que é algo fantástico, maravilhoso, que envolve milhões de pessoas, né? E no caso específico lá da Grã-Bretanha, a tocha vai passar pela Irlanda do Norte, Escócia, pela Inglaterra e País de Gales. Como é que é esse momento que você... Essa é a sua, né? A tocha que essa você é a minha. carregou. A pessoa que tem, vamos dizer, a primazia de poder carregar a tocha, ela fica com a tocha, né? Então, a cada 500 metros, a gente vai num ônibus, onde eles largam, e é impressionante como a coisa funciona. Você vai pegar a tocha às 9h06 e às 9h06, bem britânico, bem inglês. Estava me passando, vamos dizer, a chama olímpica. É a chama, né? Você fica segurando a sua tocha eu seguro com ela apagada. Existe um gás internamente que depois eles tiram para a gente poder trazê-la. E aí um vai passando para o outro. E acende, não tem perigo de um passar para o outro e não acender. Não. Passa uma pessoa antes, abre aqui a chama de gás. Já vem o tocheiro anterior, acende e a gente prossegue, passa adiante e a coisa continua andando. No final de cada dia, essa tocha, o último, acende uma pira,
né? E aí à noite não há vamos dizer, o percurso da tocha. No outro dia prossegue. Eles fazem um ensaio antes para você caminhar, nada só? O que só? existe é uma concentração. No meu caso, nós éramos 14 naquele percurso onde nós íamos carregar a tocha. Eles largaram os 14 tocheiros e existe uma palestra de como a coisa vai acontecer, de qual é o processo, vamos dizer, de um passar para o outro. Cada um conta a sua experiência do porquê está ali. Isso é interessante. No meu caso, eu estava exatamente para ter esse contato em função das Olimpíadas do Brasil e de ser patrocinador, mas ali tinham muitas pessoas com questões pessoais e que aí foram merecedoras. A menina, vamos dizer, que carregou logo a anterior, duas pessoas anteriores a mim, ela tinha ficado 1 ano sem poder, imobilizada, sem poder caminhar e possivelmente não poderia caminhar, era o diagnóstico dos médicos. Quando ela voltou a caminhar, então foi convidada a carregar a tocha. Enfim, então há várias pessoas com diferentes motivações que são chamadas a carregar a tocha. Já é tradicional esse momento da tocha, muito antes até da Olimpíada, né? Eu vou puxar um pouquinho para você, para a gente falar sobre tradição, porque aqui no Rio Grande do Sul, acho que, não vou querer comparar com outros estados, mas a gente tem essa coisa bairrista boa, essa coisa de tradição. E o Ricardo foi um dos responsáveis, junto com a sua equipe, junto com a Vompar, de resgatar uma marca que antes eu te contava, que também é parte da minha história, acho que é parte da história de todos os gaúchos, que é a Neugbauer, né? Sem dúvida. A Neugbauer é a primeira indústria, fábrica de chocolates do Brasil. Ela é de 1891, são 121 anos. Não teve nenhuma antes, não, ela foi a primeira. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, né? Trazida pela família, pelo Ernesto Neugbauer, fundada aqui no Rio Grande do Sul. E nos seus 121 anos já passou, vamos dizer, por várias transformações, modificações, enfim. E agora, no final de 2010, nós fizemos a aquisição da Neugbauer e agora estamos iniciando o processo de construção de uma nova fábrica em Arroio do Meio para procurar fazer com que a Neugbauer tenha os seus próximos 100 anos de muito sucesso. Evidentemente, nesse ciclo histórico, ela teve os seus percalços, mas ela é marcante, vamos dizer, na história do chocolate no Brasil. A gente está vendo algumas imagens aqui, mas os cigarros de chocolate, antigamente politicamente incorreto total hoje, mas era tudo. Ó, o choco preto e branco é esse que eu lembro, exatamente. O chocolate de refeição, né? Tá ali o choco preto e branco, exatamente. Então é uma marca de muita tradição. E o que nós temos é que fazer, vamos dizer, como toda marca de tradição, ela não pode viver do passado, né? Ela tem que viver do futuro, ela tem que ter novas gerações. Como é que equilibra isso? Porque ao mesmo tempo as pessoas gostam, que nem eu agora olhando, lembrando, elas gostam do antigo, mas elas não vão segurar. Eu acho que o passado deve ser uma referência, deve ter, evidentemente, no passado nós devemos ter, vamos dizer, o conhecimento e a busca de tudo aquilo que nos fez chegar até aqui, né? Mas é lógico que o mundo vive em transformação. E a gente não pode viver do passado, a gente tem que olhar o passado como referência e se focar no presente e no futuro como forma, vamos dizer, marcante de mudança, de evolução. Né? E eu sempre digo que uma empresa, ela não tem o direito de envelhecer, ela pode amadurecer, os anos passam e ela tem que se manter sempre contemporânea. Né? A gente tem que evoluir naquilo que diz respeito à forma como nós nos comunicamos com o consumidor, nós temos que oferecer para o consumidor produtos que estejam, vamos dizer, adequados ao momento que a sociedade vive, né? As novas gerações exigem. Então, quer dizer, é uma empresa que tem que buscar no seu passado todo esse conhecimento mais focada, muito mais no futuro do que no passado. Pois é, Ricardo, isso é interessante porque, ao mesmo tempo que o gaúcho ele é muito tradicional, tem muita tradição, algumas coisas são mais difíceis, como ideias novas, ideias de sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, vocês da Vompar já têm isso há muito tempo. Antes de virar marketing sustentável, vocês já faziam isso. Como é que veio essa ideia? Por que essa necessidade que vocês identificaram antes de estar dentro da mídia? Eu diria que é uma ideia, eu diria que é uma filosofia, são valores da empresa, né? Nós acreditamos que, primeiro, uma empresa, ela tem que, obviamente, ela tem que se focar em resultado, em rentabilidade, porque isso é o oxigênio de uma organização. Quer dizer, uma organização que não tiver resultado, ela não sobrevive ao tempo. Mas por outro lado, a sustentabilidade mas por outro lado, ela não pode perder a perspectiva daquilo tudo que cerca essa organização, principalmente as pessoas. Quer dizer, nós dependemos do desenvolvimento, mas do desenvolvimento sustentável. Nós dependemos de novas gerações que estejam absolutamente conscientes, né, como consumidores, de algo que é relevante para que a gente tenha um processo evolutivo satisfatório. Né? Então, a gente tem a obrigação de investir nisso.
né? Ou seja, a gente olha a empresa sempre com uma perspectiva de médio e longo prazo, nunca focado somente no presente. Então, eu acho que essa é um pouco da diferença, né? Nós somos uma empresa familiar e a gente quer perpetuar essa empresa. Então, o nosso foco é no futuro, né? Nós temos uma visão de médio e longo prazo. Por isso, a gente pensa muito nessa questão de sustentabilidade. A empresa tem que continuar existindo, mas para ela continuar existindo de uma forma saudável, né? O entorno dela tem que ser saudável também, tem que ser sustentável. Pois é, vocês têm grandes marcas, né? A Coca-Cola é uma delas, eu tinha falado antes. Essa influência de marcas internacionais também faz com que vocês pensem nessas coisas antes? Indiscutível, quer dizer, eu cito um exemplo, por exemplo, de Coca-Cola, na época em que nem se falava em uma indústria no Brasil ter tratamento de efluentes. Aquilo era algo obrigatório numa fábrica. Quer dizer, antes mesmo disso ser obrigatório, ou lei no Brasil de uma empresa ter o seu tratamento de efluente, nós já tínhamos tratamento de efluentes. Para representar a marca precisava. Exatamente. Por quê? Porque isso no primeiro mundo já era algo que ocorria há muitos anos, né? Então é evidente que uma empresa que tem uma visão internacional, ela acaba trazendo antecipadamente algumas inovações que a gente leva mais tempo aqui para conhecer. E no caso específico de Coca-Cola, ela está sempre à frente um pouco do seu tempo. Bom, a gente está falando sobre isso, eu quero voltar ao futebol, porque hoje em dia na Europa, times são empresas, né? Não adianta, o futebol visa o lucro, a gente já tem todo um mercado de comércio trabalhando nisso. Você acha que o Grêmio podia aproveitar mais disso? Podia ter essa visão mais... Eu acho pouco provável que isso aconteça em função da característica do futebol. Quer dizer, o nosso futebol é um futebol associativo, quer dizer, os clubes do Brasil, eles têm essa característica. Eu não consigo imaginar no Brasil... hoje, pelo menos num curto espaço de tempo, um clube empresa. Agora, o que não significa que os clubes não tenham e não devam ser administrados como se uma empresa fossem, né? Porque, em última análise, a gente vive, e clubes também, vive de resultado. Eu sou daqueles que acreditam que o resultado do campo é uma consequência de um processo de gestão. Ele não acontece por acaso. Eu não acredito no resultado de campo como sorte ou como algo que não venha com uma gestão e uma perspectiva de uma visão de médio e longo prazo, né? E é isso. Então, não necessariamente o clube, um caso específico como o Grêmio, os clubes brasileiros, eles têm que se transformar em clube empresa, mas eles têm que ser administrados como se uma empresa fosse, né? Com uma visão de médio e longo prazo, com uma responsabilidade de médio e longo prazo também, o que não pode a cada 2 anos, né, quando muda um presidente, em função da característica, né, do clube, como hoje o Grêmio tem, que a gestão é de 2 anos, que tudo se modifique e que a cada 2 anos estejamos sempre recomeçando, né? O clube tem que ter esse compromisso de longo termo, né? E aquelas pessoas que entram e que fazem a gestão têm que dar continuidade naquilo que está sendo desenvolvido e projetado para o futuro. Ricardo, obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio, no nosso sofá do Tudo Mais. Um grande abraço. Muito obrigado.